Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp. Então cliquem aqui na descrição do vídeo e façam parte do grupo, que lá tem relatos por escrito e brinde rolando toda semana. Brindes como camisas como essa aqui no caso é manga curta, e também tem essa aqui que é manga longa, as camisas do canal Elite Oculta. E também rola sorteio de livros de lobisomem e de vampiros, né, livros sobrenaturais. Esse aqui é um exemplo de livro, mas tem diversos livros que são sorteados. E lembrando que todos os livros vão autografados pelo Fael. E no grupo também tem muitos relatos que não podem ser contados aqui no YouTube. As vagas são limitadas, então caso você não consiga entrar no grupo, me chame no meu WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo. E para participar do grupo, tem uma taxa mensal de R$10 que pode ser paga por Pix ou boleto. E quem for membro do grupo pode sempre estar me chamando no meu WhatsApp privado para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E lembrando que essa taxa de R$10 é obrigatória para fazer parte do grupo. E também eu quero pedir para toda a Alcateia se inscreverem no canal do meu irmão, o canal Depois da Meia-Noite. No canal Depois da Meia-Noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E por último, eu quero que todos se inscrevam no canal do meu amigo Osias. O canal dele se chama Relatos Sobrenaturais. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias. E lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então se liguem galera, porque quem não se inscreveu nos canais, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora, é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas. E agora, bora pro relato. Olá, o meu nome é Maria. Bem, esse é o meu primeiro nome. Eu sempre tive medo de filmes de lobisomens. Quando mais jovem, eu assisti um lobisomem americano em Londres e quase tive um ataque de pânico. E mais tarde, por volta do ano 2000, eu vi outro filme, um lobisomem americano em Paris. Eu fiquei também muito assustada. Bem, o tempo passou e eu acabei deixando as lembranças desses filmes para trás. Eu também ouvi por boca de pessoas conhecidas a mim relatos de supostos aparecimentos de lobisomem, e onde eu morava por volta de 1986 era um município no interior paulista. Bem, eu vou preservar o nome da cidade, pois eu pretendo preservar muito a minha integridade, pelo fato de que tenho muitos conhecidos no bairro onde morei, e não pretendo levar o nome de louca. Pois é isso que falam com as pessoas que tiveram contato com o sobrenatural. Bem, eu trabalhava em uma empresa por nome DHL. Na verdade, eu prestava serviço para essa empresa. Isso no ano de 2014. A minha filha, nesse período, era apenas uma adolescente e hoje ela tem 23 anos. Certo dia ela me disse: "Mãe, eu acredito que qualquer dia desses a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não ver, vai ouvir." Então eu disse: "O que você quer dizer com isso?" E ela respondeu: "É que eu tive uma certa visão de que algo estava te olhando." Bem, eu não dei muita importância e simplesmente falei: "Ah, para com isso." Eu trabalhava à noite, entrava às 20 horas e saía às 4 da manhã. Ela me disse que por volta das 16 horas, que era o horário em que eu me levantava para adiantar algumas coisas antes de ir trabalhar,
Bem, por fim, eu não dei muita atenção ao que ela me falou. Eu deixei pra lá. Entrou a noite, eu fui trabalhar e por volta das 4 da manhã eu entreguei o meu expediente e voltei para minha casa. Eu morava em um condomínio aberto e próximo desse condomínio ficavam algumas áreas livres e nesse horário saíam algumas pessoas que trabalhavam em outras empresas que ficavam ao lado de onde eu trabalhava. Eu tinha uma amiga que saía nesse mesmo horário também e de vez em quando eu ia embora junto com ela. Só que nesse dia ela não foi trabalhar, então resolvi seguir o meu trajeto sozinha. Da minha casa até a empresa dava uns 20 minutos a pé. Bem, e era isso que eu sempre fazia. Eu pegava uma estrada de terra, pois nesse período as estradas ainda não tinham sido pavimentadas. Ao sair da estrada, eu entrei em uma área livre que dava acesso para a minha casa e até era mais perto. E já estava no condomínio. Na verdade, eu morava em uma chácara. E próximo da chácara, do lado direito, ficava um terreno e ele não tinha casa. Apenas muito mato. Tinha até alguns criadores de cavalos e os mesmos, de vez em quando, colocavam seus animais lá para pastarem. E esse terreno, na verdade, era particular, mas o dono dificilmente aparecia por lá. Esse terreno tinha uma certa altura e ele não era totalmente plano. Bem, a uns 500 metros mais ou menos da minha casa, eu avistei uns 4 cães e eles sempre ficavam lá deitados na rua. E nesse dia, eles estavam eufóricos, olhando para o terreno e latindo muito. Dava para ver que os seus pelos estavam levantados e eu simplesmente parei a uns 100 metros dali e fiquei olhando. E logo eu pensei, deve ser que eles estejam latindo para algum cavalo. Mas a questão que me chamou a atenção foram os pelos deles arrepiados. Eu tive uma sensação ruim, fiz uma pequena oração e segui em frente. Bem, eu andava em passos rápidos, abri o portão rápido e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Eu consegui clarear a fechadura da porta com o celular. Entrei na minha casa o mais rápido possível e eu tinha a impressão de que algo me seguia. Eu fui para o quarto da minha filha e eu estava tão cansada que não tive coragem sequer de trocar de roupa. Eu simplesmente me deitei e depois de 3 minutos, quando eu já estava deitada, eu percebi que algo passou pela minha janela. E devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo pisava com uma tamanha força no chão e de repente soltou um urro tão forte, semelhante a um urro de um leão. Eu senti um medo tão terrível que o meu coração disparou, as minhas pernas ficaram moles e eu simplesmente disse: "Meu Deus, o que é isso?" Eu fechei os olhos e consegui dormir. E no outro dia, a minha filha disse: "Mãe, a senhora viu alguma coisa essa madrugada?" Eu disse que não. Porém, contei a ela que eu tinha escutado um urro horrível e umas pisadas muito pesadas que passou em frente à janela. Ela me olhou com os olhos arregalados e perguntou se era sério. Eu respondi que sim, e perguntei o que era aquilo. Ela me disse que aquela coisa era um lobisomem. Eu olhei para ela e disse que ela parasse de brincadeira, pois lobisomens não é algo que existe. Ela insistiu que lobisomem existe sim, e ela mesma falou que já tinha visto a criatura aqui em casa antes. Foi em uma certa noite em que todos dormiam. Ela sentiu que algo andava lá fora, porém as suas pisadas eram pesadas. Ela se levantou, foi até a veneziana da janela, e pelas frestas ela viu aquela besta enorme, com pelos pretos, andando como um cão de 4. E quando menos ela esperava, a criatura voltou e ficou olhando para ela com grandes olhos vermelhos. A criatura saiu correndo de forma estranha. Então,
Veio à mente da minha filha que aquilo só poderia ser um lobisomem. Ela não tinha dúvidas. Eu simplesmente disse: "Por que você não me disse isso antes? Aquilo poderia ter me atacado." "Eu não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava." Ela então disse: "Olha, mãe, eu não disse o que era porque a senhora ficaria com medo." Bem, o dia passou e no dia seguinte eu pedi demissão do trabalho e não tive mais coragem de trabalhar à noite. O tempo passou e eu não comentei isso com mais ninguém. Uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada, isso por volta de 2 da madrugada. Ela avistou ao longe uma aberração, e como ela estava um tanto longe daquilo, ela parou e ficou a olhar o que seria aquilo. A criatura estava na posição ereta, como que agarrada ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa para enfrentar os cães, pois os mesmos estavam a latir, e ao longe dava para se ouvir os seus latidos. Ela então pensou: "Meu Deus, que diabos é aquilo?" E quando ela se deu conta do que se tratava, ela tirou os chinelos e saiu correndo como uma louca. E ao chegar em casa, quase sem fôlego, ela contou para toda a sua família o que tinha acabado de presenciar. Mas como sempre, ninguém acreditou. Depois disso, alguns outros trabalhadores avistaram esse mesmo demônio próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma menina, e nesse mesmo lugar onde morei, no interior de São Paulo, no mesmo bairro, existe um lixão muito antigo, onde vai todo o lixo da região, e onde muitos conhecidos na época trabalhavam, e também uma senhora que talvez hoje ela tenha os seus 88 anos. A mesma era cristã, conhecida da minha família, e ela trabalhava também no lixão, e nos relatou que naquele ano de 1986, uma noite, quando todos trabalhavam lá pelas 3 horas da madrugada, algo desceu rumo ao lixão, até porque o lixão ficava a alguns morros que hoje não existem mais, pois já foram destruídos para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cães ao redor latindo desesperadamente. Eram mais de 20 cães. Segundo ela, o que mais havia naquele lixão era cães naquela época. Então, quando aquilo se aproximou de um velho depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, a criatura ficou ereta de uma forma assustadora e, urrando, enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para longe. As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois ficaram bem assustados. Resolveram retornarem para suas barracas, até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. Então, alguns ficaram a perguntar no outro dia o que seria aquilo. E com isso, alguns ficaram com medo do trabalho à noite naquele lugar, e teve alguns rapazes que resolveram ir até o local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E para a surpresa de muitos, havia muito sangue ali, e esse sangue estava por muitos lugares, provavelmente de alguns dos cães, ou até mesmo daquela criatura. E isso intrigou muitos daqueles trabalhadores. E essa senhora disse que não era a primeira vez que aquele lobisomem vinha rondando aquele lixão. E muitos não deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite em que aquilo se pôs ereto, e todos perceberam que não tinha nada a ver com um cão ou algo do gênero, foi aí que um senhor, ou seja, um morador antigo do mesmo lixão, ele contou para algumas pessoas que aquilo que todos viram naquela noite se tratava de um lobisomem, pois o mesmo já o tinham visto antes. E ele disse
E aquele monstro não se aproximava de todos que trabalhavam ali à noite por conta da grande quantidade de cães que existiam ali. E que muitos ficassem atentos, pois aquela coisa tinha na verdade a intenção de entrar no lixão, mas nunca conseguiu por conta dos cães. Depois disso, muitos deixaram de trabalhar ali à noite com medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também muitos acreditaram, pois muitos ali já tinham visto aquela coisa se atracar com vários cães, porém, até então, ninguém sabia o que era. Bem, para resumir, esse não foi o primeiro caso de avistamento de um lobisomem nessa cidade. E eu digo a vocês que hoje em dia, ainda em época de quaresma, muitos moradores daqui da região ainda afirmam terem visto a criatura. Bem, eu não digo que acredito, mas também não duvido. Boa noite.